Sejam bem-vindos ao plano de leitura bíblica anual da Igreja Nova Vida em Piedade. A reflexão de hoje será sobre o livro de Apocalipse, nos capítulos 10, 11, 12, 13 e 14. Podemos comparar o livro de Apocalipse como o último capítulo da história da humanidade antes de Jesus Cristo reinar sobre a terra. O capítulo 10 inicia com a visão de um forte anjo descendo do céu envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. Fala também que ele tinha na mão um livrinho aberto. Resiste ainda que o anjo pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Este anjo reflete a própria glória de Deus. Em Atos 1:9 registra que Jesus foi elevado e uma nuvem o tomou. Temos ainda a figura do arco-íris, que simboliza em Gênesis a aliança que Deus fez aos homens na época de Noé. No versículo 9, o anjo fala para João comer o livro e diz que será amargo ao estômago, porém doce à boca. Neste versículo, João está recebendo dos céus autorização para profetizar aos povos, mas a palavra que fala de salvação fala também de condenação e mostra ainda como a justiça de Deus alcançará os homens desta terra. O capítulo 11 fala dos 42 meses, que também é descrito como 1260 dias ou ainda como um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, um período de angústia e intenso conflito entre o povo de Deus e seus oponentes. A partir do versículo 3 fala das duas testemunhas que virão revestidas de autoridade, fazendo referência à autoridade que Moisés e Elias se manifestaram em seus tempos. Essas duas testemunhas terão autoridade para fechar os céus, autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue e bem como para ferir a terra. Essas testemunhas serão mortas e seus corpos espalhados como se fosse para servir de exemplo e também de troféu. Mas João afirma no versículo 11 que depois de 3 dias e meio, essas testemunhas, ao ouvir a voz vinda dos céus, elas ressuscitarão e subirão aos céus diante dos olhos de seus inimigos. Os capítulos 12 e 13 citará a mulher e o dragão. A mulher simbolizando a igreja de Jesus, o dragão, que é a antiga serpente, lá no livro de Gênesis. Resiste ainda sobre um tempo de perseguição da igreja, usando como figura de linguagem a mulher e o dragão. Mais adiante, vimos a manifestação da besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Sabemos que Satanás é mentiroso e destituído de autoridade, mas ele tenta copiar o Criador em sua trindade. Deus, como Pai, Filho e Espírito Santo. Satanás se apresenta em Apocalipse como dragão, besta do mar e besta da terra, ambos com funções diferentes. O capítulo 13 encerra citando o número da besta, que é o número do homem, e esta marca será aplicada na testa ou na mão direita, em todos, sejam pequenos e grandes, ricos e pobres, escravos e livres, com o propósito de ter o controle econômico dos povos, entre os povos. O capítulo 14, João vê o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu pai. Neste capítulo cita que quem são esses 144.000 que cantam um cântico que ninguém pode aprender. Eles são considerados as primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou neles mentira em sua boca e nem mácula. Meus irmãos, o fim dos tempos estão diante de nós. Existem grandes discussões se a igreja vai passar pela grande tribulação ou não. Mas o que aprendo nas visões de João é que a Bíblia, em toda a sua extensão, de Gênesis a Apocalipse, nos fornece instruções para sermos fortes, corajosos, para andar em fé, crer em Deus, andar pela luz da verdade, ou seja, que não se ache mentira em nós para que possamos carregar o nosso nome, o nome do nosso Pai em nossa fronte.
pois somente esses que carregam o nome do Pai na fronte conseguirão resistir os dias maus e as perseguições do diabo e seus aliados. Lembre-se que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal e nas regiões celestiais. Meu nome é Nígia Bispo e desejo a todos uma excelente meditação.